Queridos, vamos abrir a Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, no verso 16. Aleluia, Senhor. Obrigado. Todos acharam, meus irmãos? Aleluia. Vamos ler então. 19, no verso 16. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhes: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse-lhes ele: Quais, Jesus? Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhes o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pode se sentar, meus irmãos, por favor. Toma o seu assento. Quero aqui externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Lindomar, pastora Vilcelene. Deus abençoe, que está fazendo a obra do Senhor. Também louvar a Deus pelos obreiros, os nossos irmãos aqui, os copastores, copastor Cleomar, os demais copastores, o evangelista Mateus, Johnny, o Laércio. Deus abençoe, irmãos, poderosamente. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, e geralmente na vida, Deus sempre fala conosco em sua palavra. Há duas formas de Deus se manifestar ou se revelar a nós: é através da palavra e através da natureza. Deus sempre se revela ao seu povo, e a oportunidade de pregar a palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo, nós não nos sentimos dignos disso, mas é uma oportunidade que nós temos de honrar o nome do Senhor Jesus, em meio à prédica, ou falar desse Deus que é grande, que é poderoso. E isso traz ao nosso coração uma responsabilidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Em nossa divergência do dia a dia, às vezes, nós passamos algumas agruras da vida, e nós perdemos alguns momentos com Deus. Mas eu sempre entendi e compreendi que o melhor lugar é estar na presença de Deus, na casa de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus. Os adoradores do Senhor são aqueles que sempre arde o seu coração para estar na presença de Deus, que querem mais da presença de Deus, que querem mais de Deus. Às vezes eu entro em algum momento com Deus, eu começo a falar com Deus, irmãos, porque este Deus é incompreensível pela compreensão humana. Nós sempre indagamos, porque precisamos mais de Deus.
Próximo de casa tem um local, uma pequena mata. Eu gosto de entrar ali para orar a Deus. E quando eu entro naquele lugar, eu falo coisas com Deus que às vezes a gente não consegue, é meio complicado falar com muitas pessoas perto. Porque o homem, quando quer falar algo com Deus, ele é meio louco, né, irmão? Ele fala, porque só Deus vai entender o que ele está dizendo. Porque às vezes para as pessoas próximas vai ser uma loucura, um débil mental. Mas nós devemos falar coisas profundas com Deus. Eu estava falando com Deus na situação da minha própria vida com Ele. Porque nós vivemos o tempo em que nós falamos de Jesus. Nós glorificamos e às vezes eu penso, Deus me usou. Deus falou. Mas quando eu olho pela Bíblia, a palavra de Deus, os heróis da fé, e eu vejo a forma que Deus usou esses homens, e eu falo, eu com Deus, será mesmo que o Senhor está usando a minha boca? Será mesmo que o Senhor está usando a minha vida? Será mesmo que tão pouco assim é o Senhor? Mas a história diz dos nossos heróis da fé, que eles viveram uma vida sobrenatural na presença do Senhor. Mas essa chama, essa sede, esse fogo no nosso coração tem se apagado. Nós já não desejamos mais ver essas coisas extraordinárias da parte do Senhor. E eu falei com Deus, Deus, eu quero ver ainda isso. Na total dependência do Espírito Santo. Eu quero ver essas coisas. Porque eu não sou um super-homem, irmão. Não existe super-homem, superman. Não existe super-heróis. Nós temos as nossas dificuldades, agruras da vida. Mas nós devemos lutar. Nós devemos acreditar. Porque o psicológico do homem às vezes é afetado. E nós aceitamos situações que não deveríamos aceitar. Porque quando você passa por um pedinte ou um mendigo na rua, ele está ali porque psicológico, ele não descobriu a força que ele tem dentro de si e o que Deus pode fazer na sua história. Tem história de homens que estavam na rua, mas que viviam nas bibliotecas, nas praças, estudando livros, e que foram os primeiros que passaram no concurso público, porque ele acreditou dentro dele que algo Deus tem sobre a sua vida, e que a vida dele não é naquele lugar. Então nós precisamos encontrar um potencial dentro de nós. E eu luto em oração a Deus para encontrar um potencial diante de Deus. O que Deus quer sobre mim, sobre a minha vida, o que Deus quer fazer. A entender, a compreender o que Deus quer fazer. Porque é difícil entrar culto, sair culto, a gente entrar e sair. E a gente permanecer. Da mesma forma. Do mesmo jeito. Hoje Deus me deu uma palavra, quero ser breve aqui. Eu falei com Deus, eu não quero ser eloquente,
Acredito eu que os irmãos estão me entendendo muito bem aí. Mas, na dependência do Espírito Santo, eu sei que uma descarga da glória do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, nós não suportamos. E às vezes é escândalo para algumas pessoas ou antiético. Mas a nossa prioridade é sempre deixar Deus falar, Deus tomar, Deus agir. Deixa Deus tomar a sua vida para adorar ao Senhor, ao grande Deus. Quando você olha para as árvores, olha para o céu, olha para as nuvens, olha para os pássaros, você vê a glória de Deus. Você vê o quão Deus é perfeito, santo, poderoso. É por isso que eu estou aqui, para adorá-lo, para glorificá-lo, exaltá-lo. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Não podemos rejeitar a oportunidade de adorar esse Deus, de glorificar esse Deus. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Como é bom sentir a presença de Deus, né, irmãos? É bom demais sentir a presença de Jesus, irmãos. Oh, glória. Eu sei que eu não mereço a presença de Jesus, mas Jesus é bom demais. Sua misericórdia é infinita, dura para sempre. Então, eu vou adorá-lo. Mesmo falando dele aqui, eu vou adorá-lo. Bendito seja o nome dele. Vamos nos ater a esse texto que nós lemos em Mateus capítulo 19, no verso 16. Jesus, ele fala coisas profundas ao nosso coração. E isso traz sempre a analisar algumas coisas na nossa vida. E a história vai dizer de um jovem rico em Israel. Ele veio de uma família rica, de propriedades. Eles tinham muito status, muita riqueza. No contexto histórico diz que esse jovem, ele foi criado na sinagoga. Porque na sinagoga na época era uma escola, onde se aprendia o Torá, Pentateuco, sobre a lei. Ele estudou, ele decorou, ele aprendeu sobre a lei. Mas dentro desse texto tem algo que me chamou a atenção, que Deus falou no meu coração. Foi logo uma pancada que Deus nos dá para aprendermos. Eu sei que aqui tem um momento triste, de tristeza. Mas também tem um momento de consolo no texto. Aleluia. E não é diferente, irmão, para nós. Jovens ricos,
nós estamos tendo na igreja dessa mesma forma. Porque o texto que nós lemos, esses versículos, nós observamos vários pontos aqui. Porque quando Jesus fala para ele dos mandamentos, ele diz quais? Na expressão, no teor da palavra, quais? Já entendemos que ele conhecia. Quais desses mandamentos? Ele conhecia esses mandamentos. Mas Jesus deu uma palavra tão direta que aquilo falou o meu coração. Jesus foi direto aonde estava a raiz do mal. Como fala Paulo em 1 Timóteo capítulo 6. Alguns anos atrás eu pretendi estudar direito para fazer a faculdade de advocacia. Felizmente não concluí, não dei prosseguimento aí. E todo aquele que estuda sobre jurisprudência, que significa conjunto de ações judiciais de um só tribunal, para aplicar a lei em que é devido o caso, que tem que ser julgado, o juiz aplica esta lei. E Jesus estava sendo o juiz de toda a terra, como diz Abraão, sendo o juiz de toda a terra, ele aplicou a lei. Jesus aplicou a lei de uma forma tão sucinta, concisa, que ele bateu direto no problema, na ferida. Porque quando Jesus disse: primeiro ele disse a Jesus: tudo isso eu tenho feito. Jesus: muito bem, vende tudo que você tem e vem e siga-me. Aí sim tu obterás a vida eterna. A Bíblia diz que ele se entristeceu e se afastou. Porque Deus fala conosco de uma forma tremenda aqui. Porque ele disse que cumpriu os mandamentos, mas Jesus disse a ele que ele quebrou os mandamentos, ele descumpriu o mandamento. Porque quando ele se afastou triste, porque era dono de muitas propriedades, tinha muita riqueza, ele preferiu a sua riqueza do que a vida eterna. Ele preferiu os seus bens, os seus status, mas ele não quis a vida eterna. Ele preferiu viver um momento da terra, com a riqueza da terra, mas ele não aceitou a vida eterna. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ele disse que havia cumprido os 10 mandamentos, ou que ele cumpriu os mandamentos. Mas quando Jesus disse para ele vender tudo, ele se entristeceu e saiu. Ele não amava o próximo.
Porque quando Jesus falou, vende e dá aos pobres, Ele mostrou que Ele não tinha amor pelos pobres e que Ele não tinha amor pelo próximo. O mandamento ele é resumido em um só: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a sua alma, com todo o seu ser, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus mostrou para ele que ele havia quebrado esse mandamento. Porque se você ama a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, isso é óbvio que você não vai desobedecer a sua lei, quebrar a sua lei. Você vai obedecê-lo. E se você ama o seu próximo, você não vai roubar do seu próximo, você não vai trapacear o seu próximo, você não vai maltratar o seu próximo, pisar no seu próximo, humilhar o seu próximo. Porque o amor, como diz em Coríntios, melhor Romanos, ele não maltrata. O amor, ele não procura interesse. O amor, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí nós olhamos para nós, dentro de nós, porque o ser humano, nós ser humano, se nós olhar para nós mesmos, nós vamos ver que as nossas ações, às vezes é pior do que um demônio. Porque o ser humano tem a natureza má dentro dele, natureza pecaminosa. Você já viu quando você acorda pela manhã com a cara feia, indisposto, ruim? É porque a natureza má, ela está imperando dentro de nós. Mas quando nós acordamos com Jesus, com o Espírito Santo, a natureza divina dominando a nossa alma, o nosso ser, nós acordamos: Senhor, seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo à minha família, seja bem-vindo ao meu trabalho. Jesus, eu estou feliz, glória a Deus por esse dia, eu sinto, Senhor, a tua presença, me conduza, Senhor, no trabalho, me dá um dia, Senhor, Deus, direcionado por ti. E a natureza pecaminosa, ela está para sempre execrar o nosso irmão. Como Jesus falou com os fariseus, os mestres da lei, quem não se lembra de Nicodemos, doutor, mas Jesus disse a eles que pedia misericórdia e não sacrifício. Porque antes de você apontar o seu irmão, olhar para o defeito do seu irmão, eu estou preocupado com o defeito que eu tenho diante da presença de Deus. Eu tenho um problema, Deus. Porque Jesus disse para me tirar a minha trava do meu olho, para me ajudar o meu irmão a tirar dele também. Essa é a verdade da palavra de Deus. A religiosidade de ser religioso, porque tem muita gente que está na igreja, mas se chegar um mendigo aqui dentro, ele fala maltrapilho, ele não vai querer nem chegar perto dele. Porque Jesus, ele quer misericórdia, não sacrifício. E essa, a geração que nós vivemos é a geração que não quer o viver de Deus na sua vida.
É a geração que rejeita Jesus por muita pouca coisa, por pouquíssimas coisas. É essa geração. Alguns historiadores dizem que ele seria aquele que estaria no lugar de Judas, porque ele ia renunciar tudo que tinha para seguir Jesus, para ser um discípulo de Jesus. A renúncia seria grande, porque tudo aquilo que não custa nada não vale nada. Tem que ser aquilo que custa caro para você. Tem muita gente que quer ser usado por Deus de uma maneira poderosa, mas ele percebe que ele não tem rejeitado, ele não tem renunciado nada para Jesus. Não tem feito nada. Eu nunca vi uma história de um homem de Deus, como Paulo, como Pedro, ou até os heróis da fé. Eu li a história de um herói da fé chamado Adoniran Judson. Ele perdeu tudo. Ele perdeu pai, ele perdeu mãe, ele perdeu esposa, ele perdeu filho. Mas ele foi para a Índia pregar a palavra de Deus, ganhar os indianos para Jesus. Ele não parou. Ele não desfaleceu. E nós vemos uma coisa interessante, porque o poder, o dinheiro ele traz o poder, a riqueza traz o poder, porque você pode comprar. E todo grande poder ele gera uma grande responsabilidade. Jesus jamais vai usar alguém extraordinariamente se ele não negar a si mesmo. Todos aqueles que Deus chamou, Ele disse: pega o que tem, desfaz e vamos. Você vai viver, vai depender de mim, eu vou te abençoar, eu vou cuidar. Porque quando Deus chama Eliseu, Ele pegou a junta de bois, Ele pegou os bois, que ele arava a terra, era o trabalho dele. Ele queimou, fez um sacrifício, comeram. Por que ele queimou aquilo? Porque Deus estava dizendo para ele: olha, para onde você vai, você não pode mais voltar para cá. Não vai ter mais junta de boi aqui para você. E se você colocar a mão no arado, você tem que ir. Não é para voltar para trás. Então uma renúncia custa caro. Custa deixar a família, custa deixar o país. Tudo para fazer o ID de Deus. Mas por que Deus está falando isso nessa palavra? Porque nós vivemos a geração que quer, como jovem. Mas que quando Deus fala sobre isso, ele endurece o coração para Jesus e se afasta. Estamos afastando de Jesus. Tem muita gente afastando de Deus por causa da riqueza. Porque quando Paulo diz que a riqueza, em 1 Timóteo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é maldito. É o coração do homem que é mau. E vai criando raízes. E ele quer, porque ele quer. E vai criando raízes. E a maldade no seu coração. Ele não quer renunciar nada. Por ninguém e nem por Cristo. Porque a tendência nossa é ter uma casa no lago,
é ir lá aos finais de semana. Eu sei que não é todas as pessoas que têm uma chamada de Deus para ir e deixar tudo. Muitos vão ter essa oportunidade. Mas se você for chamado por Deus para fazer uma obra extraordinária, ser um discípulo de Jesus na terra, pode tirar isso da sua cabeça, meu irmão. Esquece isso. Porque Paulo não tinha casa no lago. Pedro não tinha casa no lago. Então nós pensamos a nós mesmos. Nós somos diferentes de Paulo. Que chamada é essa que é diferente a de Paulo, a de Pedro, a dos heróis da fé? Homens que se formaram a advocacia, que exerciam a sua função, que deixaram tudo e colocaram o joelho no chão, construíram orfanatos, na oração e pela fé, construíram orfanatos, criaram de mais de 10.000 crianças, e o alimento vinha através do quê? Da oração. Deus enviava o recurso. Porque quando Deus chama para algo específico, meu irmão, é diferente. Deus, Ele não quer que nós voltamos. Deus está falando comigo. Deus não quer que eu volte para as juntas dos bois, para arar a terra de novo. Se Deus chamou, Deus quer que a gente continue rompendo. Se Deus te chamou, meu irmão, prepara. Você tem todo o direito de fazer como este jovem: entristecer, endurecer o coração. Eu não vou deixar a minha vida de luxo, eu não vou deixar a minha vida, esse bel prazer que eu vivo, renunciar tudo isso para ir fazer a obra. Não, isso não é Deus. É tão bom, irmão, quando você tem a casa, que você tem o carro, e que nada te falta, mas que você coloca o joelho no chão e fala: Jesus, é tudo teu, não é meu. O Senhor me emprestou a casa, o carro, eu estou como mordomo cuidando disso aqui, é tudo teu, não é meu. Obrigado, Senhor. Eu sei que essa casa, esse carro vai passar, vai ficar por aqui, mas o Senhor tem uma morada lá em cima, lá no céu, que vai ser por toda a eternidade, por toda a vida. Mas a raiz, o amor, a riqueza, o dinheiro, ela tira a casa celestial. Porque esse amor ao dinheiro, ele quer a coisa daqui da terra. Em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus disse que ia para Jerusalém e seria morto, Pedro disse: jamais acontecerá isso contigo. E Jesus disse a Pedro, lá fala, Jesus disse a Pedro, mas na verdade ele estava direcionando a palavra a Satanás: para trás de mim, Satanás. Que é como uma pedra de tropeço, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Satanás pensa nas coisas dos homens, irmãos. E Jesus repreendeu Satanás
disse que ele pensa nas coisas terrenas, que ele compreende as coisas terrenas, mas que não compreende as coisas de Deus. Que compreensão nós estamos tendo? Aleluia, Jesus. Oh, presença poderosa de Deus aqui, irmão. Você vai pregando e Deus começa a revelar um fax do céu. Que compreensão nós estamos tendo? A do céu ou a dos homens da terra? Não é pecado ser rico, irmão. Abraão foi rico. Jó foi o homem mais rico da época dele. Mas a Bíblia diz que ele era fiel a Deus e que Deus para ele era o primeiro lugar, era Deus na vida dele. Se Jesus me enriquecer, eu vou pegar essa riqueza para a glória dele, aplicar na obra dele, abençoar a obra dele. Porque daqui, como diz Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, da forma que viemos para cá, daqui também vamos partir, e nada daqui vamos levar. Nada. Aleluia, Senhor. Deus, ele repreendeu os reis, repreendeu os homens que estavam altivos por causa da riqueza, do poder. Jeremias foi usado para dizer isso a Israel. Jeremias 9:23. Continua o forte gloriando na sua força. Continua o sábio se gloriando na sua sabedoria. Continue o rico se gloriando na sua riqueza. Mas se tiver de se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor. Em conhecer a Deus. Quando você chega perto de Deus, você sente a humildade de Deus na sua vida. Você sente uma presença tão poderosa, você muda até para olhar para as pessoas. Porque quando eu cheguei na igreja eu tinha um problema, eu não conseguia olhar para os olhos das pessoas. E quando eu olhava eu abaixava a cabeça, porque eu não conseguia olhar diretamente nos olhos das pessoas, eu era presunçoso. Mas quando o Espírito de Deus vem o brilho, vem o sorriso, o brilho nos olhos, e você consegue olhar nos olhos do seu irmão e não abaixar a cabeça, porque você não tem medo. A riqueza que nós precisamos, ela está sempre disposta da parte de Deus para nós. E eu estou lutando para não perder esta riqueza, a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia, Senhor. Nada pode dar esse gozo na alma do que a presença de Deus, irmão. Nada pode trazer um contentamento dentro de nós, se não ser a presença de Deus. Porque se a gente anda carrancudo, se a gente anda cara feia, de mau humor, somos pobre e miserável, precisando da riqueza do céu, a riqueza que traz alegria, a riqueza que traz paz. Porque nós vivemos o tempo da inversão de valores.
Qual é a inversão de valores, irmãos? O homem, ele é alguma coisa pelo que ele tem, não pelo que ele é, o caráter, um homem justo, um homem bom, um homem de Deus, mas é pelo que ele tem. E as pessoas se gabam, você viu que aquele fulano de tal tem isso, tem empresa, tem tantas coisas, e eles se gabam do que tem, das coisas que tem. As pessoas elogiam, as pessoas querem ficar próximas para obter alguma coisa através deste homem. Porque o amor pelas coisas, pelo dinheiro está dentro do nosso coração. Tem muita gente decepcionada na vida porque olha para a matéria. Ele não olhou para aquilo que é justo, para aquilo que é de Deus, para aquilo que tem caráter. A maior coisa para as pessoas hoje é o dinheiro. As pessoas já não são mais confiáveis. Certo, irmão? Já não são mais confiáveis. Quantas pessoas não tem dentro da igreja que prega dinheiro com o irmão e vira a cara para o irmão para não pagar? Deus vai te pegar, meu irmão. Pode ficar tranquilo, Deus vai resolver a parada. Há mais de 15 anos atrás, irmão, estou falando isso há mais de 15 anos atrás. Eu não pego dinheiro com ninguém, também não empresto dinheiro para ninguém. Porque isso é injusto, irmão, você pegar a coisa do seu irmão e não devolver. E ainda fica de mal com o seu irmão ainda. E pensa que Jesus está olhando, Jesus não está vendo isso aí. A injustiça. E a Bíblia diz que Deus é o Deus da justiça, irmão. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça para os injustiçados. Eu sei que eu quero ser homem de Deus, mas eu não posso fazer isso com meu irmão. Eu pedi a Deus, me dá sabedoria para administrar, Deus. Não pego mais dinheiro com ninguém, também não. Mas às vezes a gente empresta, não paga, já tomamos prejuízo, mas está perdoado e vamos para frente. Jesus abençoa, irmão. Esse irmão aí não quer pagar, perdoa ele, irmão. Jesus vai te dar em dobro. Então a raiz do mal está aqui dentro. Aí como pode o irmão me ajudar? E eu virar a cara para ele? Que gratidão é essa? Chama-se ingratidão. Ingrato. Mas isso aí, irmão, é essa pessoa que você tem dentro de você, a natureza pecaminosa. É pior do que um demônio. Eu sei que tem muita gente que não tem a paz de Cristo. Você já observou que tem muito crente que passa pelo outro, mas não dá a paz do Senhor de jeito nenhum, irmão. É evidente isso. Tem gente que você passa por ele dentro da igreja, Pai do Senhor mesmo, ele passa do seu lado e está nem aí. Você passa e amém, Jesus, a paz está aqui, voltou. Ela foi, voltou para mim, e eu estou abençoado. Está definhando, irmão, a gente está definhando sem Jesus dentro da igreja. Se eu estiver falando alguma mentira, que Jesus me destroça. Eu estou falando o que Deus colocou no meu coração.
Todo homem de Deus que eu ouvi falar diz que os rostos deles brilhavam. Eles tinham um sorriso pleno, quem chegava perto deles sentia uma paz. Porque o mundo quer a riqueza, o mundo quer o dinheiro, as coisas do mundo da terra, os pensamentos dos homens terrenos é daqui, é da terra. Você não vê, hoje nós vivemos uma geração que quer ser youtuber, influenciador. Você não vê ninguém falar que quer ser um homem de Deus, um pregador do evangelho, que quer viver pregando a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus. Esta geração não quer isso, irmão. Esta geração virou uma geração ostentosa, uma geração que quer daqui, que quer da terra, que quer ser conhecido, que quer o status. E Jesus não quer dar status para nós. Jesus quer derramar o poder do Espírito Santo, quer nos encher do poder do Espírito Santo, para onde nós colocar a planta dos pés, nós sermos diferentes nesta terra. Porque homem cheio do Espírito Santo não tem valor nesta geração. Não tem, meu irmão. Um povo ostentoso, presunçoso, desdenhoso, invejoso. Ainda bem que a inveja só faz mal para quem é invejoso, irmão. Se você diz, estão invejando, estão falando de mim aí, estão me invejando e tal, deixa invejar, irmão. O provérbio diz que a inveja apodrece os ossos. Vai fazer mal para quem é invejoso. Não vai fazer mal para você não, deixa invejar. Não é verdade que nós estamos aqui hoje? Mas que às vezes eu não vim trazer para Jesus o que Ele merece. Mas dentro do meu coração estou dizendo, por que Deus não me abençoa nisso? Por que Deus não me abençoa naquilo? Sempre tem a riqueza, irmão, sempre tem coisas. John Wesley dizia que tinha vergonha de chegar diante de Deus com $1 no bolso. E olha que foi um homem que escreveu mais de 250 exemplares de livro, ganhou milhões de dólares vendendo aquilo e dava tudo para os pobres. A única coisa que ficou de John Wesley foi a casa que ele morava. Mas nós queremos deixar bens na terra, herança na terra. Mas a riqueza, que é a presença do Espírito Santo, esta glória, este poder, esta graça, para fazer a diferença aonde a gente vai. Eu não tenho almejado isso. É possível eu adquirir aqui na terra, mas em primeiro lugar falar, eu quero a presença, eu quero a presença. Me dá a presença, Deus. Enche-me da presença, Deus. De você chegar no lugar, irmão, rapaz, é tão bom ficar perto daquele irmão ali, você está perto dele. Tem uma paz, tem um brilho, tem algo ali de Deus ali que... É porque o rapaz é rico, irmão. Isso é riqueza do céu. A presença do Espírito de Deus. A presença gloriosa de Deus. Porque quando Moisés ele viu a sarça ardendo ali, em chamas, era um sinal de Deus. Porque a Bíblia fala que nós somos como árvores. Lembra do cego que Jesus passou? As mãos nos olhos dele, disse, está enxergando. Ele disse, Senhor, eu vejo pessoas como árvores. E a história diz que a árvore que estava no jardim do Éden,
do conhecimento do bem e do mal, ela tinha 10 raízes, segundo a história dos historiadores. É como que se fosse um pé de um ser humano, com 5 dedos, um de um lado, outro do outro. E aquela chama que ardia, os historiadores dizem que depois que o fogo apagou, aqueles galhos ficou brilhando, porque a presença de Deus esteve ali. E agora Ele está queimando dentro de nós. Nós somos como a sarça que pega fogo, que tem a riqueza de Deus, que tem a presença de Deus, que tem o Espírito de Deus. Isso é tão lindo, irmão, é tão bom, irmão, é tão maravilhoso essa presença. É maravilhosa essa presença. Eu preciso dessa presença. Eu preciso dessa riqueza. Se coloque de pé, por favor. Deus está preparando esse povo. Deus está preparando a sua igreja para receber a riqueza dele. Deus está preparando. Infelizmente as pessoas estão dentro da igreja e entra culto e sai culto, mas eles não estão mais almejando isso. Nós não queremos isso. Nós já adormecemos na carne. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão. Eu vou lutar para mim não adormecer. Eu vou lutar para mim não adormecer, irmão. Eu lembro de uma história quando eu era entregador de secos e molhados, Supervida distribuidora. E nós tínhamos um cliente que eu cheguei na casa dele, tinha um supermercado. E a casa dele era do lado do supermercado e nós íamos entregar um jovem, muito jovem. Quando foi um dia que nós chegamos para entregar as mercadorias a ele, veio a notícia que ele estava pendurado numa corda dentro do seu quarto. Ele havia se suicidado, tirou a própria vida. Por quê, irmão? Ele tinha casa, ele tinha empresa, ele tinha um supermercado. O que foi que levou ele a fazer isso? É porque só pensa nas coisas do homem. O que faltava para ele era a riqueza do céu. Porque se ele tivesse essa riqueza do céu, ele não tinha feito isso. Um certo dia, um amigo meu chegou para mim e disse: vamos até um condomínio aqui muito conhecido, chamado Sunflower. Tem uma pessoa lá que mora em uma mansão, não sei de quantos milhões. Ela está depressiva. Ela não consegue deitar a cabeça no travesseiro, está perturbada, presa dentro do quarto. Está quase morrendo. Aonde é que está o dinheiro agora? Para tirar isso dela? Aonde é que está a riqueza agora, meu irmão?
Mas é possível deixar Jesus por causa da riqueza. É possível. A Bíblia diz que esse jovem, por isso que o tema dessa mensagem é: o que farei para herdar a vida eterna? É o que foi o decorrer da mensagem: é entregar a sua vida para Jesus e pedir a Ele me dar a riqueza do céu, que é o Espírito Santo vindo habitar dentro de você. Esta é a riqueza, este é o selo que Paulo fala em Efésios 4:31, o selo do Espírito Santo, que fomos selados para o dia da redenção. Esse é, meu irmão, a chave para herdarmos a vida eterna. Se possível for, vamos adorar Jesus com o hino Preciso de Ti. Vamos adorar Jesus com este hino. Vamos falar para Jesus que nós precisamos dele, irmão. Nós não precisamos de riqueza não, irmão. Eu não preciso de riqueza não. Jesus já tem provido o suficiente para mim. Eu não preciso de riqueza não. Eu estou precisando é mais de Jesus, irmão. Eu sei, eu estou falando, eu preciso de Jesus. Fala para ele: se possível for, eu deixo tudo e vou, Jesus, fazer o que o Senhor quer. Assim como o céu é grande, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim a misericórdia dele, é o amor dele. Só adora e fala para ele: preciso de ti, Senhor. Falso, que esses pulos falsos, que essa gritaria falsa. Se eu gritar, tem que ser na apoteose de Deus mesmo, irmão. Tem que ser no poder de Deus mesmo, irmão. Ah, que presença gostosa é esta presença. Levante as mãos para Ele e comece a adorar a Ele. E você vai ver a brisa suave do Espírito descer na sua alma, na sua vida, arejar a sua alma. Quebranta meu coração. Como a costa tem sede, irmão. Você apura água. A costa está com sede de água. A minha alma está com sede da presença do Espírito de Deus, irmão. Como terra seca. Aleluia, Senhor. Aqui está a terra seca. Tem terra seca aí? O Senhor quer derramar, meu irmão, na terra seca. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti, Senhor. Não posso esquecer. Não posso esquecer, Senhor, o que o Senhor fez por mim, Pai. O que fizestes por mim.
como Oh, alto é o presença maravilhosa, céu. Tua misericórdia sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. O Senhor nos ama. Afasta as minhas transgressões, nossas transgressões. preciso de ti. É, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso